Queridos irmãos, bom dia. Estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical na série No Princípio, um estudo de Gênesis, um estudo que seja exegético, teológico e principalmente gramatical e, digamos, literário do livro de Gênesis. Já entramos na era, no momento dos patriarcas e estamos estudando o pai da fé, Abraão, e eu gostaria de convidá-lo a acompanhar essa nossa série, participando conosco dessa Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos, é a nossa estreia. Estamos estreando bem mais cedo, quem sabe até durante a madrugada, nossas aulas vão ao ar, e elas podem ser acessadas através do YouTube, através do Facebook, através também do Instagram e do Twitter. Você é nosso convidado. Ao final, você terá a oportunidade de ver quais são os nossos endereços que nós queremos passar para você. Que Deus abençoe sua vida, que a graça de Jesus esteja com você enquanto estudamos a palavra de Deus. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa oração, nosso coração, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da vida de Abraão, pai da fé. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, essa oportunidade de torná-la virtual, poder alcançar mais pessoas com a tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje, onde vamos estudar o caminho da fé, o caminho que o pai da fé percorreu até que a sua fé se tornasse madura e ele pudesse, Senhor, ser considerado o pai de todos aqueles que creem. Nós te agradecemos, porque de Abraão nasceram as grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o próprio islamismo e o cristianismo, que nós cremos que é a consagração, é a revelação completa da tua palavra. Eu te agradeço porque a palavra de Deus nos ensina e te pedimos, ilumina a palavra, ilumina aqueles que estão estudando, ilumina, Senhor, aquele que vai ministrar esta aula nesta manhã, neste dia, ou em qualquer momento que alguém vier a assistir. Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Bom, vamos começar compartilhando aqui a tela, para que você possa participar conosco. Nós hoje vamos estudar a pai da fé, Abraão. Principalmente, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? Nós vamos estudar principalmente aqui como ele desenvolveu essa fé. Porque muitos de nós imaginam que a fé é uma coisa já dada completa. Mas Jesus disse que quem tiver fé como um grão de mostarda vai realizar coisas extraordinárias. A característica de um grão de mostarda, que ele vai usar em outra parábola para exemplificar e para falar sobre esse caráter germinativo da fé e do reino de Deus, é justamente isso, é uma semente. E essa semente tem a característica de se tornar a maior das hortaliças, daquelas plantas que normalmente eram plantadas numa horta. Claro que se você comparar com outras árvores e tal, ela é muito pequena. Mas dentre aquelas que você encontra numa horta, a mostarda é talvez quase uma pequena árvore, quase um arbusto, quase um arvoredo. E por quê? Porque ele cresceu a ponto até dos passarinhos poderem fazer ninhos. Quando você pega um grão de mostarda, não daquele tratado, trabalhado geneticamente, que são enormes, mas o grão de mostarda mesmo, aquele que era selvagem, vamos dizer assim, ele era infinitamente pequeno, assim como há sementes que são invisíveis aos olhos. Pois bem, o pai da fé, aqui nós temos uma imagem dele olhando as estrelas, Deus lhe dizendo assim, olha as estrelas, ele também percorreu um caminho de fé.
Ele, no primeiro momento em que Deus o chamou, ele não estava com a sua fé completamente aperfeiçoada, pronto, ele é o grande pai da fé. Quando ele foi chamado aos 75 anos de idade, quando ele já tinha vivido 75 anos, talvez, na maioria dos casos, é a maior parte da vida de alguém, e há pessoas que só estão prontas para realmente abraçar a fé na sua plenitude depois de muito tempo. Começam com pequenos passos de fé, porque começam com o coração se voltando, o coração se abrindo. Deus vai trabalhando a nossa capacidade de confiar. Fé, em grego, pode ser traduzida por confiança. Fé é algo que precisa ser cultivado e trabalhado. E o processo pelo qual nós somos trabalhados na nossa fé chama-se santificação. Embora isso não apareça nos estudos do Antigo Testamento, claro, aparece de uma maneira através de símbolos e outras coisas assim. Essa doutrina vai ser plenamente desenvolvida no Novo Testamento. Nós vemos aqui o pai da fé num dos momentos mais difíceis, quando a sua fé é provada. Isso nos mostra, meus irmãos, que ele passou por muitas etapas. Muitas etapas. E essas etapas precisam também ser alcançadas por aqueles que são filhos de Abraão. Vamos nos lembrar do que Paulo disse aos Gálatas. Ele disse assim, não são somente aqueles que são circuncidados que são filhos de Abraão. O que se costuma dizer é que Abraão deu origem a muitas nações. Duas delas são conhecidas até hoje. Uma delas é a que deu origem ao judaísmo, são o povo de Israel, a que veio através de Isaac. Mas antes de Isaac nasceu Ismael, e Ismael foi também circuncidado quando Isaac foi circuncidado. Portanto, dos ismaelitas, quando o Mohammed, Maomé, Mohammed, no século VI, entre o século VI e VII, depois da era cristã, depois da era comum, ele juntou as tribos árabes, as tribos do deserto, os sheiks do deserto, e conseguiu fazer ali uma grande coligação que deu origem à religião islâmica. Ele se declarou também filho de Ibrahim, que é a maneira árabe de pronunciar o nome de Abraão, como nós chamamos. Então, tanto os muçulmanos quanto os israelitas, judeus, e, por conseguinte, os cristãos, dizem descender de Abraão. Mas somente os muçulmanos e os judeus praticam a circuncisão, que é a marca física dos descendentes de Abraão. Só que Paulo vai dizer que a circuncisão do coração é que faz com que nós estejamos ligados ao pai da fé. Ele diz, não são somente aqueles que são circuncidados na carne, que são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são circuncidados no coração. Então, o que faz com que haja uma união entre nós que cremos, e cremos na mesma promessa que Abraão creu, o que faz de nós filhos de Abraão é a fé. E para que nós possamos participar dessa fé, nós precisamos aprender esse caminho, né? Nós precisamos aprender que a fé é colocada em nós como um dom de Deus, e esse dom de Deus é plantado em nós como uma semente. E há coisas que nós podemos fazer, é claro que é Deus quem promove esse crescimento da fé, é uma ação de Deus na nossa vida, nós apenas respondemos à ação de Deus, nós apenas respondemos ao agir de Deus, e ao responder ao agir de Deus, esta fé, ela é incrementada, ela é parte do crescimento que é produzido pela santificação. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Abraão. Pela fé também, nós nos tornamos irmãos de Cristo, porque somos adotados por Deus, porque mediante a fé
é que a nossa salvação se processa. É claro que a fé é o primeiro passo. Tudo mais vai decorrer deste passo de fé, inclusive uma transformação de vida que vai produzir boas obras em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas, no entanto, somos feitura dele, somos uma obra bem feita de Deus. A palavra em grego é a palavra poema, de onde vem a nossa palavra poema. Somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus, pela fé, para que andemos pelo caminho de boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, notem, da fé vem toda a vida cristã. E Abraão é justamente esse modelo que nós temos no Antigo Testamento. Ele foi chamado por Deus. E aí, meus irmãos, vamos ver quais foram os passos que Abraão precisou percorrer. O primeiro dos passos foi o caminho da obediência. Nós temos ali no capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Abraão, e eu acho que vale a pena a gente ler este chamado para a gente lembrar aqui desse chamado. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, notem que é um chamado específico de onde ele deve sair, mas não específico de para onde ele vai. Para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos o começo da aliança de Deus para a salvação de todos os homens, e há uma ligação aqui muito forte com Gálatas 3:8, olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Essa passagem aqui é de fundamental importância para nós entendermos de como a fé de Abraão precisa chegar a todas as nações. Bom, ele obedeceu. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, então nós já temos aqui aparentemente, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão. Então, notem, lá em cima ele obedeceu. Quando ele obedeceu, ele encontrou o Senhor. E essa é uma das características da fé. Conforme a gente obedece, Deus vai agindo. Então, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Né? Esta terra, nós temos aqui Atos, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Então, percebam que para Abraão era muito difícil obedecer. Gálatas 3,16 vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, mas, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Paulo já vai desvendando para a gente aqui alguns mistérios. Ali edificou Abraão
um altar ao Senhor. Note que Abrão, ainda o nome de Abrão, é um nome que ele teve mudado depois. Abrão significa pai de um povo. Ele que não tinha filho. Mas ele edificou um altar ao Senhor, porque ele acreditou. Acreditar nesse texto significa que ele obedeceu. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Perceba, todos esses lugares onde ele está edificando altares é para indicar, Senhor, eu confio, eu acredito. E invocou o nome do Senhor. Invocou, deixa eu ver aqui, onde é que vai parar aqui, no versículo 8, né? Deixa eu pegar aqui, a partir do versículo 8, passando dali, invocou o nome do Senhor. Lembra que lá atrás, a outra vez em que essa expressão é usada, foi quando nasceu Sete, depois de Sete nasceu Enos, e aí passou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui a ideia de que ele retoma aquela tradição de Enos. O nome do Senhor passa a ser invocado. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb, que era um deserto ao sul de Israel. Então, percebam, Abraão obedeceu. Isso é fé. Mas será que ele obedeceu? Sai da tua terra, da tua parentela. Quem é a parentela? Claro que ele não iria deixar sua esposa. Os homens que faziam parte, eram seus servos, eram como se fossem parte da sua família. Então, ele não poderia abandonar. Os seus bens também, Deus não falou nada em deixar os bens, mas falou para deixar os seus parentes, né? E a casa de teu pai. Mas Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló. Me parece, meus irmãos, que Abraão, talvez aqui ele tivesse duas possibilidades. Uma das possibilidades era a possibilidade de que o pai de Ló havia morrido, ele havia assumido uma responsabilidade sobre Ló, e ele resolve levar Ló, porque ele entende que Ló faz parte da sua parentela. Mas será que ele não estava pensando assim, bom, eu tenho 75 anos, minha mulher até hoje com 60 anos, né? No caso, ela tinha 65, porque ela tem 10 anos a menos do que ele, com 65 anos, ela nunca teve filho, até hoje nós tentamos, ela é estéril, parece que já cessou o costume das mulheres, ela não teria condições de ter filho. Quem sabe Deus não vai fazer o meu descendente, o meu sobrinho Ló? Mas isso é fé, pastor? Meus irmãos, a fé, às vezes, ela é dada passo a passo. Às vezes, nós não damos aquele passo de fé que Deus espera que a gente venha a dar lá na frente. Mas um pequeno passo de fé já é um passo de fé, já é obediência. Mas ele não obedeceu totalmente. Quem de nós obedece totalmente? Nós temos que, às vezes, aprender a obediência. A Bíblia diz que até o próprio Jesus aprendeu a obediência. Olha só, a fé leva a uma obediência crescente. É interessante que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Então, olha aqui, aprendeu a obediência. Essa expressão, quando a gente procura por ela na Bíblia, nós vamos encontrá-la num texto lá de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, embora sendo filho, falando de Jesus, note que o filho está com letra maiúscula, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, mas ele não era perfeito? Era. Mas mesmo que é perfeito, pode ser aperfeiçoado no sentido de crescer na sua perfeição. Não que houvesse nele alguma imperfeição.
tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, notem que o próprio Jesus Cristo, e aqui o versículo anterior é mais contundente ainda, porque diz que ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, quando Jesus lá no Getsemane pediu, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava aprendendo ali a obediência. Ele está dizendo, Senhor, eu não quero passar por isso. Se é possível, passa de mim. Mas antes, faça-se a tua vontade, não a minha. E Deus fez a vontade dele. Notem, não era o que Jesus queria, mas ele obedeceu à vontade do Pai. Ele submeteu-se ao Pai. Ele que é o Filho de Deus. E tendo sido ouvido, ele foi ouvido. Ele pediu para que o Pai fizesse a vontade dele. O Pai fez. Por causa da sua piedade, quer dizer, um homem completamente pio, um homem que fez tudo o que a lei ordenava, então ele era perfeito, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, quer dizer, notem, é como um balão, né? Um balão de ar, está cheio. Você fala, puxa, está cheio, não cabe mais nada aí. Assopra, cabe. Você imagina a expansão de Jesus Cristo por toda a eternidade, sempre cheio e sempre mais, que é o que vai acontecer conosco. Então, percebam, meus irmãos, que nós estamos aqui falando que a obediência pode ser aprendida e a nossa fé vai crescer à medida em que nós aprendemos a obediência. Abraão levou seu sobrinho Ló. Nós temos aqui uma cena onde os empregados, os servos de Ló e os servos de Abraão estão discutindo por causa dos rebanhos, por causa da água, por causa de um monte de coisa. Você vê que Abraão aqui está se arrependendo e pensando consigo. Nessa ocasião aqui, ele ainda não tinha tido nenhum filho. O tempo já havia passado. Mas ele precisou se separar do seu sobrinho Ló. Se ele talvez tivesse entendido, é claro que a gente obedece de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Muitas vezes nós não obedecemos de maneira mais plena, porque ainda não nos falta algum entendimento. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crescer no entendimento, no conhecimento, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais nós conhecemos, melhor nós obedecemos. E quando nós olhamos a nossa obediência lá atrás, no início da nossa fé, que a gente acha, puxa, eu estou fazendo a obediência máxima, e a gente olha e hoje em dia a gente fala assim, puxa, eu podia ter obedecido mais. Por quê? Porque a obediência tem que ser crescente na vida daquele que crê. Foi o que aconteceu com Abraão. Nós temos que aprender com Abraão a esperar contra a esperança. Olha o que diz aqui. Deus, então, no capítulo 15, versículos de 5 a 6, depois que várias coisas aconteceram, que nós ainda vamos ver, então conduziu até fora e disse, isso que foi logo depois que seu sobrinho Ló teve que partir. Foi embora. Foi para os lados de Sodoma e Gomorra. Ainda não havia acontecido as coisas que haveriam de acontecer ali. Ainda as cidades de Sodoma e Gomorra estavam ali, eram cidades prósperas. Nós vamos conversar sobre isso. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Percebam, aqui, meus irmãos, nós temos um homem que já passou por algumas tristezas, por alguns sofrimentos, que já cometeu alguns erros. Ele obedeceu, mas talvez ele tivesse pensado, puxa vida, se eu tivesse deixado meu sobrinho Ló, ele teria se desenvolvido lá,
E agora, eu estou me despedindo desse sobrinho, e agora? Eu não tenho descendente. E Deus, então, o chama e lhe dá o toque da esperança. A esperança é essa maneira de Deus lidar com a gente, fazer com que a nossa fé, que é uma fé focada no presente, comece a ser apontada para o futuro. Comece a apontar para o futuro. E a gente, sem ver o futuro, é interessante porque os judeus, né, a própria concepção do Antigo Testamento, entende que o passado está na frente e o futuro está atrás. Por quê? Porque o passado a gente consegue ver, a gente sabe que tem o passado, então está na nossa frente, a gente pode ver. Mas o futuro está atrás de nós, porque a gente não pode ver, a gente não sabe que tem no futuro. Não tem como virar a cabeça e olhar para trás nessa concepção. Então, é interessante porque no Antigo Testamento, quando diz assim, olha, a frente é o passado, olhe para trás é o futuro. Quando Deus manda olhar para as estrelas, ele está dizendo assim, olha, conta as estrelas, vê se você é capaz. A sua posteridade será assim. E alguma coisa aconteceu no coração de Abraão, ao ouvir as palavras de Deus, que fez com que ele cresce. E ele creu e aprendeu a esperar contra a esperança. Olha, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O que eu acho interessante aqui é porque Deus agrega a fé à esperança. A fé vem em primeiro lugar e, como consequência da fé, vem a esperança. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa muito de esperança. A esperança é algo que faz com que a nossa fé tenha âncoras no presente, mas coloque também, lance, projete-se para o futuro, que para nós, o futuro nós dizemos, está lá na nossa frente, né? Ao projetar para o futuro, que a gente não pode ver e a gente não sabe, a gente crê contra a esperança, a gente espera contra a esperança. Um homem, né, há um texto muito interessante que diz que, em Hebreus também, que diz que de um homem já amortecido. Olha que interessante essa palavra. Opa! Ok, está aqui. Deixa eu só, perdão, esqueci de mudar aqui, eu estou escrevendo em hebraico, mas eu não quero escrever em hebraico, amortecido. Está aqui, olha. Né? Está aqui. Primeiro em Romanos 4,19, diz assim, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado também para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O outro texto é de Hebreus, que fala também, por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Isso está falando da fé de Abraão.
Porque Abraão creu, olha aqui, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E é interessante porque Sara, quando ouviu que ela seria mãe, ela riu. E Deus falou assim, por que ela está rindo? Ela disse, não, eu não ri. Ela estava escondida atrás da tenda, ouvindo a conversa de Deus com Abraão. E Abraão disse, olha, daqui a 1 ano eu voltarei a ti e tua mulher dará à luz a um filho. E ela deu risada. Eu vou ter um filho com 90 anos de idade. Como é que eu vou ter um filho com 90 anos? Será que Deus vai se lembrar de mim? Ela riu. E Deus falou, por que Sara está rindo? E aí, Abraão, que não sabia que Sara estava ouvindo, chama Sara, e Sara vem assim, diante daquele ser que estava ali, que é uma maneira de Deus se manifestar. E ela diz, não, eu não rio. E Deus disse, você riu sim. É tão interessante que quando nasceu o filho, ela colocou o nome de Riso, Isaque. Meu riso, está aqui o meu riso, eu ri da frente de Deus, eu duvidei de Deus, mas Deus deu por essa fé pequenina, Deus a honrou. E é isso que Deus faz, Ele vai desenvolvendo a nossa fé. A gente precisa aprender a obedecer, mas a gente precisa aprender a esperar, até contra a esperança. Esse foi o caminho que Abraão percorreu. Agora, Abraão precisou percorrer um caminho triste, um caminho de descobrir que é preciso falar a verdade. É preciso viver a verdade. Olha aqui, Abraão no Egito, né? Então, ele seguiu para o Negueb, nós estamos lendo até o versículo 9. No versículo 10 vai dizer assim, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, que era a terra de fartura, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Gente, eu imagino, interessante, porque a Sarai, com 65 anos, despertava paixões. Bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã. Aqui tem alguns textos que dizem que Abraão, de fato, casou-se com alguém que ela é irmã, mas o texto aqui é que Abraão repetiu isso lá em Abimeleque, em 26:7, perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã. E esse quem está fazendo isso não é mais Abraão, é o filho. Então você perceba que quando alguém mente, essa mentira passa de pai para filho. Para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse texto aqui é um texto muito polêmico, porque a ideia aqui é de que ela foi levada justamente para o harém do rei. E há exatamente pessoas que dizem, olha, foi levada para o harém. E agora? Eu li, agora há pouco eu estava estudando sobre esse assunto, e ao pesquisar, estava ali a história do homem que vendeu a sua mulher para se manter vivo. Foi o que Abraão fez. Olha o que diz aqui. Viram-no, né? Ela foi levada para a casa de Faraó, versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas
jumentas e camelos. Não dá para adquirir isso de um dia para o outro. Significa que Sarai ficou no harém do rei bastante tempo, tempo suficiente para Abraão e Ló também enriquecerem. Meus irmãos, quando o servo de Deus mente, ele pode ser uma pessoa que obedeceu, ele pode ser uma pessoa que crê contra a esperança, espera contra a esperança, ele pode ter aprendido o caminho da fé e da esperança, mas ele que era para ser uma bênção, torna-se uma maldição. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Essa mentira de Abraão pode colocar em risco o nascimento do herdeiro que Deus havia prometido. Porque e se Sarai fica grávida? Note que Abraão caiu nesse erro 2 vezes. Uma do lado de Sara, graças a Deus, Deus puniu a Faraó. Então ele disse, olha só, agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Olha, Deus estava protegendo Abraão, mesmo na hora da mentira, porque Faraó provavelmente mataria qualquer outra pessoa que mentisse para ele desse jeito. Se ele não matou Abrão, primeiro porque ele viu que talvez o poder de Deus estava sobre aquele homem, ele falou, não vou mexer com esse homem, porque só de tomar a mulher dele, olha as pragas que vieram sobre nós, e já é uma antecipação das pragas que vão vir sobre Faraó lá na frente, no Êxodo. Então, nós já temos aqui a mentira de Abraão servindo, ele que deveria ser bênção, ser uma bênção, abençoar as famílias. A primeira família que ele encontra, que é a família de Faraó, que são os egípcios, as nações, ele seria abençoador das nações, ele amaldiçoa essas nações porque mentiu. E isso é muito sério, porque o homem e a mulher de fé, quando mente, está se associando ao pai da mentira. Por isso, eu tenho muito medo de fake news, principalmente quando a pessoa passa sabendo que aquilo não é verdade. A mentira é um instrumento de Satanás para destruir as obras de Deus. Cuidado. Então, Abraão precisou aprender o caminho da verdade. Olha aqui, eles dois diante de Faraó. E o texto diz, olha, quando se aproximava de Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã. Mandar a mulher mentir. Quando a mulher é levada para ser esposa de Faraó, imagina a mágoa que Sarai sentiu de Abraão. Imagina que mágoa ela deve ter sentido. Para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Vamos lembrar que ele também enriqueceu por causa disso. Puxa vida, mas um homem de fé, homens de fé podem pecar, mas precisam aprender a se arrepender dos seus pecados. E aí Deus começa a tirar tudo aquilo que pode atrapalhar a vida de Abraão. E uma das coisas que a gente vê, eu gostei dessa figura
porque eu vejo aqui Abraão, um homem doído, né? O seu sobrinho Ló, jovem, apontando ali para o lugar cheio de ovelhas, onde tem rio, onde são as campinas do Jordão, onde é possível que, nessa ocasião, o Mar Morto ainda nem existisse, porque muitos acham que o Mar Morto passou a existir depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades enormes, prósperas, cidades que enchiam os olhos. E quando precisou se separar, olha o que aconteceu. Ora, Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Abraão, então, chamou seu sobrinho, disse assim, olha, filho, escolhe, vai. Escolhe para onde você quer ir. Não dá para a gente continuar juntos, os nossos pastores estão brigando entre si, daqui a pouco nós vamos entrar em guerra, e você sempre foi como um filho para mim, e chegou a hora de desapegar. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Eles estavam numa altura em que Ló olhou para a direita e viu as campinas de Moabe. Ele viu que ainda não eram as campinas de Moabe, claro. Aliás, Moabe é filho de Ló. Ele viu ali Sodoma e Gomorra, ele viu aquela planície verdejante, o texto diz isso, e ele escolheu aquele lado. O tio foi para o outro lado. Quando o tio foi para o outro lado, foi justamente naquele momento que Deus chamou a Abraão, viu que Abraão estava abatido porque tinha sido expulso do Egito naquela situação que ele foi expulso, e agora perdeu seu sobrinho Ló, e ele disse, vamos lá. E Deus lhe diz, olha para essas estrelas. Essa é a promessa que eu tenho para você. E ele creu. Depois de passar pela mentira e se arrepender, depois de perder o seu sobrinho Ló, chorar, talvez, pela decisão insensata que seu sobrinho tomou, e nós vamos ver que essa decisão é insensata. Olha só, Deus disse a ele, né? Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De modo que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Lá atrás ele fala das estrelas, aqui ele fala do pó da terra. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te a darei. Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar, ou levantou ali um altar ao Senhor. Cada vez que ele levanta um altar, ele está glorificando a Deus e ele está dando mais um passo na direção de uma fé mais madura, de uma fé amadurecida, de uma fé que vive. E aqui ele começa a ver, isso aqui é o Vale de Esdrelon, que é um dos lugares mais férteis de Israel até o dia de hoje. Pois bem, nesse meio tempo, enquanto Ló está lá na cidade de Sodoma e Gomorra, vem 5 reis lá da Mesopotâmia, e esses 5 reis atacam justamente aquela região onde está Sodoma e Gomorra e mais 2 outras cidades. E leva todo mundo, inclusive o seu sobrinho Ló, a sua família. Ele sai saqueando, os reis saem ganhando essa batalha, os reis de Sodoma e Gomorra e os outros reis aliados dele perdem a batalha. E aí Abraão precisa entrar numa luta, e ele escolhe essa luta porque ele não precisaria ter entrado nessa luta. Ele não precisaria ter participado dessa luta. Mas o sobrinho dele estava lá.
Por causa da desobediência dele lá, quando ele disse, deixa a tua parentela, ele não deixou, ele agora está amarrado a compromissos, e ele não foge a esses compromissos. Isso é uma prova de fé. Mesmo quando os compromissos são fruto dos nossos erros, nós temos que assumir os compromissos que foram assumidos, nós temos que honrá-los, nós não estamos brincando. Temos que aprender a lutar lutas justas. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, seus homens feriu-os e os perseguiu até Horobá, que fica à esquerda de Damasco, até a região da Síria. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Uma pena que a gente não vai poder se deter nessa história mais, porque eu quero trabalhar aqui os passos de fé. Qual é o passo aqui? É aprender a lutar, mesmo quando às vezes a gente é obrigado a lutar. Essa luta tem que ser feita em nome do Senhor. E aí, então, nós temos um momento singular na vida de Abraão. Quando ele volta, o rei de Sodoma vai até ele, porque vai lá pedir misericórdia, me devolve as coisas. Mas ele não dá bola ao rei de Sodoma. Ele vai se encontrar com o rei de Salém. Após voltar a Abrão e ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Nota que Abraão é como que passa direto por ele. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho que vem a se tornar depois o símbolo da ceia, o Senhor usado por Jesus Cristo. Era sacerdote do Deus Altíssimo. El Elyon era o nome que era dado ao Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, note, Abrão podia dizer, escuta, eu sou servo de Deus, sou eu que vou te abençoar. Mas não, ele reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abrão lhe deu o dízimo. Abrão soube reconhecer Melquisedeque uma autoridade espiritual. Quando o rei de Sodoma chegou para ele e disse assim, olha, você pode pegar o que você quiser. Ele disse, não, eu não quero nada do que é teu. Por quê? Porque o Deus de Sodoma não era o Deus Altíssimo, também não era o Deus de Abraão, era Baal. Eram deuses pagãos. E ele não quis se misturar com Sodoma e Gomorra, porque ele percebeu, ele soube distinguir, e aí, meus irmãos, o discernimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender à medida que a gente crê. Sabe por quê? O crer faz de nós pessoas que confiam, mas pode também fazer de nós pessoas crédulas. O que é uma pessoa crédula? É uma pessoa que acredita em qualquer coisa. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, olha só, são coisas e fatos, não são fantasias. Tem maluco demais por aí, tem gente inventando coisa, inventando ato profético, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Meus irmãos, eu já vi cada barbaridade, pessoa que chega assim, pastor, Deus me revelou, me mostrou, pode dizer, não, eu tenho que falar à igreja, não, fala aqui comigo. Não, mas Deus me mandou falar à igreja, sim, mas o anjo da igreja sou eu, e eu sou responsável por tudo que se fala na igreja. Diz para mim aqui, mas Deus me revelou. Tá bom, se Deus me revelar também, eu vou falar à igreja o seu recado, o recado que você veio. Porque se você falar e você for um falso profeta, quem vai pagar por isso é você e eu, que deixei você falar.
Eu já vi cada coisa, meus irmãos. Um grupo que chegou para uma igreja e disse assim, olha, nós sentimos que nós temos que consagrar essa sua igreja, porque está acontecendo um monte de problema. Qual é a igreja que não está acontecendo um monte de problema? E o pastor, crédulo, falou, tá bom, o que vocês vão fazer? Não, nós precisamos passar uma noite lá dentro da igreja, em jejum, em oração. Nós vamos passar lá a noite toda em oração, pedindo a Deus. Meus irmãos, eu, no mínimo, ia lá junto, dormir com aquela turma. Sei lá o que eles vão fazer lá dentro. No dia seguinte, quando eles foram embora, olha, nós já consagramos, todo o território da sua igreja está protegido por Deus. E o pastor falou, tá bom, agradeceu, orou com eles foram embora. Quando ele entrou na igreja, ele falou, que cheiro é esse? Havia um cheiro de urina por toda a igreja. E aí ele foi investigar e descobriu o seguinte, aquelas pessoas tinham aquela ideia de que o leão, quando quer marcar território, o cachorro, ele vai e urina nos cantos para marcar o território. Então, eles, em nome de Deus, em nome de Jesus, eles urinaram em todos os cantos da igreja para cercar a igreja com o cheiro dos filhos de Deus. O que é que disse para esses malucos que o cheiro do filho de Deus é urina? Nós não podemos ser crédulos. Não podemos aceitar qualquer coisa que venham dizer. Se não estiver na palavra de Deus, se não tiver uma comprovação clara na palavra de Deus, se não for fruto de uma boa teologia, se não tiver dentro da razão iluminada pelo Espírito Santo de Deus, não creia, não aceita, seja crente e não crédulo. Abraão começou a aprender a distinguir. Com Sodoma e Gomorra eu não quero nada. Não é de Deus. Isso é o espírito de discernimento, que faz parte de uma fé bem estabelecida. Então, vamos lembrar aqui para a gente poder encerrar esse nosso estudo de hoje, mas nós vamos continuar semana que vem. Então, vamos aprender quais são os passos da fé. Em primeiro lugar, aprender a obediência, aprender a esperança, esperar contra a esperança, aprender a dizer a verdade e a reconhecer quando nós pecamos, e a considerar, aprender a desapegar de tudo aquilo que nos atrapalha. Nós temos que nos desapegar e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, desvencilhando-nos de todo pecado e todo peso que nos assedia e que nos impede de correr a carreira da fé. Então, temos que aprender, sim, a desvestir a falta de fé. Temos que aprender a guardar o tempo de Deus, e não querer apressar as coisas. Nós vamos ver na semana que vem que Abraão tentou apressar as coisas e fazer as coisas do jeito dele. Aprender a lutar lutas que são justas, que precisam ser lutadas, mesmo que às vezes não sejam tão a nossa luta. Mas nós temos que lutar com todo aquele que busca o que é justo, o que é correto. E aprender a nos aliar àqueles que lutam pelo bem. Aprender a lutar e aprender a ter discernimento, aprender a todas estas coisas. E semana que vem nós vamos voltar e vamos retomar os nossos estudos a partir deste ponto, e nós vamos continuar até encerrarmos, na semana que vem, se Deus quiser, encerraremos os passos de fé de Abraão e vamos entrar na história de Isaac. Como Isaac foi um elo na cadeia da concretização da promessa, de como os contratos e as alianças estabelecidas com Abraão, e nós vamos ver isso agora, que Abraão aprende a aliança com Deus, como esses contratos e essas alianças são passados para a próxima geração e vão ser passados até chegar aos nossos dias, se Deus assim nos permitir. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Até semana que vem, ou até daqui a pouco, no nosso encontro, nos nossos cultos, participe conosco. Deus abençoe,
E eu quero ver se no final eu deixo para você aqui os outros estudos. Procure aí no Google, escreva aí, no princípio, Gênesis, Evaldo Beranger, e você vai encontrar a série toda, e essa já é a lição de número 16, e você pode assistir desde o princípio, desde a primeira lição, quando nós estudamos Gênesis 1 e em diante. Estamos caminhando perícope por perícope, perícope é um parágrafo, é uma história, estamos caminhando ponto por ponto e aprendendo sobre o livro de Gênesis no princípio. Que Deus abençoe as nossas vidas.